A chegada de Ener Valencia e a abertura da janela de transferências reposicionam o Internacional no mercado para o restante da temporada de 2023. A chegada, ela já veio e a direção trabalha para que novos reforços desembarquem aqui no CT Parque Gigante ao longo das próximas semanas. Mas também existe o outro lado sendo pensado. O clube busca receitas e a venda de jogadores ainda é cogitada aqui nos corredores. Dessa forma, existe uma lista daqueles jogadores que podem sair por não ter espaço ou então por ter mercado na Europa, principalmente para render lucro ao clube. A gente fala dessa lista e aborda quem pode acabar saindo nessa janela agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a possibilidade de venda de jogadores do Internacional nessa janela de transferências. A gente tem falado muito sobre o trabalho da direção na busca por reforços. Se busca mais um meia, o Salazar é o cara da vez agora, o Carrascal foi tentado recentemente, mas também essa busca se dá em função da possibilidade de saídas que o Inter tem no seu elenco. E a gente vai abordar isso aqui. Antes disso, eu quero convidar vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis no teu carro, moto ou caminhão para saber se tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Aliás, com o cupom ADUPLA25, tu tens 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay e faz uma consulta grátis no teu veículo, tá? Gente, eu vou passar aqui uma lista de jogadores do Internacional que podem ser vendidos ou que podem sair do clube nessa janela de transferências que abre agora na metade do ano e abre também na Europa, que está nesse intervalo já, e os clubes europeus se movimentando, pensando na próxima temporada, tá? E a janela de transferências aqui no Brasil, que também abre a partir de agora. Existem 3 jogadores com possibilidade de sair ou com viabilidade de sair. E eu vou explicar aqui quem são esses 3, tá? E eu começo por aquela saída ou aquela venda que de alguma forma está mais alinhavada, que é a de Johnny. O Johnny pode ser vendido ou deve ser vendido agora na janela de transferências de julho e agosto. É bem possível que nas próximas semanas alguma proposta apareça com força e evolua a ponto de que de fato ele saia do estádio Beira-Rio. E isso é algo que a direção conta desde o início do ano. O empresário italiano Stefano Castanha, e a gente já falou sobre isso aqui, ele está na Europa e esteve ao longo dos últimos meses conversando com vários clubes e buscando propostas para o Johnny. Propostas que já vieram da Espanha através do Real Betis, da Itália através do Spezia. Recentemente, na Turquia e em Portugal também apareceram propostas para o Johnny. E agora, com a abertura da janela de transferências, o Stefano Castanha deverá vir aqui para o Brasil para sentar com a família do Johnny, para conversar com a família do Johnny, para definir o futuro do Johnny e para conversar também com a direção do Internacional para trazer essa proposta. O Johnny, ele é uma boa possibilidade de venda, primeiro, porque ele tem seleção norte-americana, é um cara que tem ciclo de Copa do Mundo no futuro, e isso valoriza o jogador. Foi agora campeão da Copa, da Liga das Nações da CONCACAF com a seleção norte-americana. E além disso, para o Inter é muito bom negócio vender o Johnny, porque o Inter possui 100% dos direitos econômicos desse jogador. E aí, o que se fala em relação à venda de Johnny é algo em torno de 6, 7 ou até 8 milhões de euros. E esse valor todo ele viria para o Internacional. Seria na íntegra aí 40 milhões de reais, quem sabe, nos cofres do Internacional. E por isso a direção do Inter vê com tão bons olhos essa venda do Johnny, que é uma venda necessária, tá? Ela é tida aqui no Beira-Rio como uma venda necessária, pela necessidade de fazer dinheiro, para bater inclusive a meta que está estipulada no orçamento do clube de mais de 200 milhões de reais em vendas, e o Inter já conseguiu boa parte disso, mas precisa de pelo menos uma grande venda como a do Johnny para de fato bater essa marca. E como o Johnny tem 100% dos seus direitos econômicos ligados ao Internacional, é uma grande possibilidade, é o cara que tem mercado e é o topo da lista para sair. Além do Johnny, uma outra saída que se trabalha com menos avanço do que tem a saída do Johnny, mas com possibilidade de avançar, é o Maurício. O Maurício está no departamento médico do clube nesse momento, ainda se curando da lesão no ombro. Mas é um jogador que já teve sondagens da Europa, da Atalanta, da Itália, de alguns clubes da Espanha também.
E o Maurício teve uma proposta muito forte do Red Bull Bragantino nessa temporada de 2023 e se falou em valores próximos aos 10 milhões de euros. E esse é o ponto. O Maurício, ele tem um percentual, ao contrário do Johnny, menor, ligado ao Internacional. O Maurício tem apenas 50% dos seus direitos econômicos ligados ao clube. Tem um percentual ligado ao Desportivo Brasil, tem outro percentual ainda ligado ao Cruzeiro. O Inter quer vender Maurício, mas entende que para vender este jogador, a proposta ela precisa ser bem mais alta. Primeiro, porque o Maurício é um meia e se entende que pela posição, pela característica do Maurício, ele é mais valorizado, digamos assim, no mercado de transferências e pelo fato de que o Inter precisa lucrar. Então, para lucrar com o cara que o Inter tem 50%, a venda ela precisa ser alta, na casa de 10 milhões de euros, pelo menos. O Inter segurou naquele momento a venda para o Red Bull Bragantino. E por isso se tem a expectativa de que, cara, quem sabe se nessa janela, se chegar a um valor de 10 milhões de euros ou um pouco mais, seja interessante não segurar, seja interessante liberar. E aí a gente vê o movimento da direção de buscar um outro meia. É também pensando na possibilidade de perder o Maurício agora, na metade do ano. E aí se procurou o Carrascal, que pode fazer essa função. Se procurou agora o Salazar, que pode fazer essa função. Se olhou o Savarino, que é um cara que pode jogar ali também como um ponta direito, com uma característica um pouco diferente, mas pode ocupar a mesma posição, não função do Maurício. É um jogador valorizado no mercado que o Inter tem. Talvez seja o jogador hoje com maior potencial de venda do elenco em termos de valores brutos, mesmo que fique metade disso para o Internacional. Então o Maurício é uma outra possibilidade de venda trabalhada, tá? Não tem nada tão avançado, apenas sondagens da Europa nesse momento, mas é uma possibilidade de venda trabalhada aqui no bastidor do Internacional. E eu vou trazer um terceiro nome, que aí é muito mais por uma questão também de viabilidade do elenco, um jogador que perdeu espaço, um jogador que deve perder mais espaço ainda ao longo dos próximos dias, com a chegada do Ener Valencia. E eu falo do Alexandre Alemão. O Alexandre Alemão teve sondagens, por exemplo, também de League Soccer, o ano passado, quando ele fez essa grande temporada com o Internacional. É um cara que é relativamente jovem e que perdeu espaço no Inter. E que o Inter quer aproveitar a valorização desse jogador para conseguir lucrar um pouco e dar um encaminhamento importante para a carreira do Alexandre Alemão, o que seria importante para ele também. É difícil especular valores do Alemão, tá? Porque o Alemão é um jogador que tem uma temporada, ou 2 temporadas em um nível top competitivo do Brasil. Uma foi muito bem, nessa segunda tá patinando e vai perder cada vez mais espaço a partir de agora. Então, vamos lá, cara. 2 milhões de euros o Inter tá aceitando pelo Alemão. 3 milhões de euros eu acredito que o Inter tá aceitando o Alemão. Aí não é informação, aí é mais leitura mesmo de mercado, tá? Mas o Alemão é um jogador que tá na prateleira. E aí, pelo próprio Alemão, tá? E pelo Internacional faz sentido essa negociação. Eu diria que o terceiro jogador dessa lista, de fato, é o Alexandre Alemão pela chegada do Ener Valencia, porque o Inter vai ter Ener Valencia, o Luiz Adriano, que é o reserva imediato do Ener Valencia, e tem o garoto Luca. Então, aonde que o Alemão vai entrar nessa história aqui? É melhor vender o Alemão para liberar espaço para o Luca entrar mais frequentemente, como tem entrado agora quando tem Luiz Adriano, Alemão e Luca, para ele seguir sendo esse terceiro. Ou então se pintar uma proposta pelo Luca, mas vamos lá, eu não vejo o Luca hoje tendo uma proposta mais alta do que o Alemão. Então é melhor vender o Alemão. E aí o Alemão seria um terceiro cara nessa lista. O Inter precisa vender nessa janela de transferências. E os caras para serem vendidos são esses: Johnny, Maurício e Alemão. E pode ser, a partir dessas saídas, algumas investidas do Inter no mercado de transferências. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!